Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Acre, com vocês novamente do 6º ano na aula 8, Tradições Oral e Escrita e o seu papel na preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos. A gente começa comentando o valor da tradição oral e da tradição escrita. Há uma tendência em a gente achar que somente as religiões que têm tradição escrita é que são importantes, porque têm os seus registros escritos. Não é bem assim. Há uma variedade de religiões, elas possuem tradições que podem ser orais e escritas, precisam ser estudadas do mesmo modo como fator de aproximação e diálogo entre essas religiões e tem o mesmo grau de importância. E entre elas são indicadas, a sua própria importância está constante nessas tradições, sejam elas orais ou escritas, e elas têm a sua importância cultural, a sua importância social e para se conhecer a identidade de cada religião. A gente não pode promover o diálogo entre as religiões sem conhecer a identidade delas. E esses dois fatores, as tradições orais e escritas, elas são muito importantes para o diálogo, ok? Vamos ver qual é a diferença entre elas. Olha, a tradição oral são ensinamentos transmitidos, obviamente, oralmente, pelos mais velhos, por meio da sua memória e por outros recursos, mas principalmente o recurso de memória. Já as tradições escritas são por manuscritos antigos que foram escritos e foram recopiados ao longo da história. Então, a tradição oral é o recurso mnemônico, o recurso de memória, e a tradição escrita são registros escritos e recopiados, transmitidos por escrito. As tradições orais são preservadas pelos descendentes de pai para filho ao longo dos anos. As tradições orais, então, são repassadas dos avós para os pais, dos pais para os filhos. Já as tradições escritas são fixadas nos textos, que também são tradicionados, mas eles estão copiados, eles estão preservados por escrito. Então, é uma modalidade diferente de transmissão. Por isso que nas tradições orais, nas religiões de tradição oral, há uma tendência de se valorizar acentuadamente os idosos, porque a reserva de memória deles é muito importante. Então, constantemente, os idosos nessas religiões, nessas tradições, por exemplo, as tradições de religiões indígenas, elas estão constantes nessa memória dos mais idosos. É por isso que eles são valorizados entre os indígenas e entre outras religiões que têm tradição oral. Já nas religiões de tradição escrita, há os escribas, aqueles que copiam, os copistas. Por exemplo, modernamente, a gente já ouve dizer que os candomblecistas, o candomblé que tem tradições orais, está procurando agora registrar suas tradições e vai fazer isso na era digital. Entendeu? Então, os registros digitais agora, eles são muito mais fáceis de você armazenar, não é? Mais fáceis de você recorrer a eles, estão ao alcance do teu celular, por exemplo. Então, nós estamos passando numa época de revolução do registro escrito, mas até pouco tempo atrás, os escribas eram aqueles que copiavam à mão. Lembram no Novo Testamento como que ele menciona os escribas dos fariseus, que até criticavam muito Jesus, não é? Toda a tradição bíblica começou oral, depois passou a ser tradição escrita. Jesus mesmo não escreveu nada do que ele disse, foram outras pessoas, então elas colheram tradições orais que se tornaram tradições escritas. Percebe como tradição oral e escrita tem a mesma importância? Ok? Há histórias narrativas, não é? Cantos, poemas, provérbios, são recursos de memória mais fáceis de guardar
Então, as tradições orais se baseiam muito nesses recursos, nesses gêneros que são já modelados, né? Histórias, gêneros narrativos, cantos, poemas, provérbios. A tradição oral costuma se basear nele. Já a tradição escrita fixa por escrito essas modalidades e outros gêneros literários que também são usados na tradição escrita. Prestem atenção, as tradições orais não são menos importantes do que a tradição escrita, mesmo porque a tradição oral um dia se torna tradição escrita. Do mesmo modo, a tradição escrita não é mais importante do que a tradição oral, mesmo porque um dia a tradição escrita das religiões foi tradição oral, ok? Então, nós comentamos as diferenças entre tradição oral e tradição escrita. Vamos agora definir o que são memórias, acontecimentos e ensinamentos das religiões. Todas as religiões se baseiam em memórias, porque a história do seu nascimento e do seu desenvolvimento um dia ficou na memória. Pode, mais adiante, como aconteceu com muitas delas, ter sido escrita, né? Então, as memórias são os fatos principais, as marcas positivas na história de uma religião. Então, isso são as memórias de uma religião. E os acontecimentos, fatos no tempo, relação com suas doutrinas, rituais, cultos, celebrações e festas. Todas as religiões têm uma razão por que realizam rituais, realizam celebrações, realizam festas. Então, esses são os acontecimentos. É como se a gente dissesse assim, é a parte visível da religião, aquilo que a gente vê acontecer, ok? Evidentemente que essas celebrações, esses rituais estão baseados nas memórias, estão baseados nos escritos, nas tradições orais, quando é o caso de religiões de tradições orais, mas há um entrelaçamento entre memórias, acontecimentos e ensinamentos. O que são os ensinamentos de uma religião? São os seus fundamentos, são os seus preceitos, são as suas doutrinas. E vejam bem, os ensinamentos das religiões são um fator importante de diálogo entre elas. A gente pode notar, por exemplo, diferenças nos rituais. De repente, uma pessoa estranha muito o ritual de uma outra religião, então ela vai estudar por que aquele ritual é tão diferente, qual é a relação dele na memória daquela religião, nos escritos, nos ensinamentos, e assim a gente vai compreendendo as diferenças entre as religiões e vai aproximando uma das outras, né? O que são memórias? Qual é a característica da memória? É uma história compartilhada. As doutrinas, no contexto do diálogo, também pertencem à memória. A identidade e as particularidades de uma religião estão relacionadas à sua memória, assim como cerimoniais, cultos, rituais podem ser comparados, devem ser comparados, estão relacionados à memória de uma religião, e a transmissão oral ou a transmissão escrita de suas tradições fazem parte do conjunto de memórias de uma religião. E os acontecimentos, a história daquela religião. Toda religião tem uma história. No decorrer do tempo, acontecimentos relacionados à sua gênese, ao seu começo e ao seu desenvolvimento. Então, a história dessa religião e a sua presença no contexto social são os acontecimentos relacionados a ela. A gente pode dizer até que, às vezes, há acontecimentos que são negativos. Na história do Brasil, por exemplo, a gente tem história de conflito religioso, de imposição religiosa. São acontecimentos, são aspectos, eu falei há pouco, aspecto positivo, mas também há aspectos negativos em determinados acontecimentos. Guerras religiosas, não era nunca para ter existido guerras religiosas, né? Manifestações que definem a identidade de uma religião estão relacionadas a esses acontecimentos. Datas, cultos, rituais, cerimônias e festas fazem parte desses acontecimentos. A relação com as demais religiões, muito importante que uma religião, na sua história, tenha uma abertura para a relação com outras, o diálogo interreligioso. Isso é necessário. E, aliás, esse diálogo é uma coisa até mais contemporânea. Já houve intolerância maior no passado, mas, infelizmente, ainda há intolerância hoje. É necessário, então,
haver essa relação entre as religiões, relação com as estruturas da sociedade. Há também, nos acontecimentos relacionados a uma religião, a história da sua relação com outras estruturas da sociedade. A religião, ela precisa ter um diálogo com o mundo moderno, uma atualização de seus rituais, da sua maneira dela enxergar e ser enxergada pela sociedade, ok? O ensino religioso, por exemplo, nos nossos currículos está a menção de pessoas sem religião. Então é necessário que a gente entenda a pessoa que não tem religião e que a pessoa que não tem religião entenda o conceito, a mentalidade daquele que tem uma religião. E os ensinamentos, diferencial em cada tradição religiosa, há um diferencial de ensinamentos nas tradições, quais são os pontos principais de cada religião, como pode haver diálogo, de aproximação entre elas, qual é a contribuição dos ensinamentos para a sociedade. Uma religião não pode impor os seus ensinamentos, eles são restritos do grupo que segue aquela religião, mas muitas vezes, e aliás, há muito de positivo na religião para que ela possa contribuir no contexto social, num diálogo com a sociedade, né? E, a partir dessa contribuição, os seus ensinamentos podem ser valorizados, ok? A gente aqui agora reservou uma coisa muito curiosa, que é o fato de termos 3 religiões. Veja bem, até religiões que já entraram em conflito entre si, que é um aspecto negativo, né? A gente está falando aqui de memórias, de acontecimentos, de ensinamentos. Essas religiões são diferentes, elas têm ensinamentos diferentes, elas têm história diferente, inclusive até infelizmente já houve conflito entre elas, mas o mesmo personagem é o patriarca dessas 3 religiões. Às vezes há uma falta de lógica, né? Um só personagem serve as 3 religiões e houve conflito entre elas. Então, isso é um estímulo para o diálogo. Então, vamos focar memórias, acontecimentos e ensinamentos de um mesmo personagem para 3 religiões. O cristianismo, ele tem um patriarca no Antigo Testamento chamado Abraão. Ele é o patriarca da nação de Israel. Segundo o cristianismo, ele é o patriarca da nação de Israel, é pai de Isaque, e de Isaque, de Abraão, descende o Messias, que é Jesus. Olha a importância de Abraão. Abraão é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Ele é exemplo de fé. Então, Abraão é um líder no cristianismo, é um exemplo de fé. De Abraão descende o Messias, na mentalidade do cristianismo. E Avraham, no hebraico você vai ter no sotaque da língua hebraica, Avraham, que é Abraão, significa pai da nação, o patriarca da nação, o pai da nação de Israel é Abraão. Só que os judeus não acreditam que Jesus seja o Messias. Há um grupo de judeus ainda esperando o Messias, mas o patriarca deles é Abraão, o mesmo. Dele descende Moisés, que foi aquele que deu a lei, foi o mediador da lei para a religião do judaísmo. E o islamismo, uma das religiões que mais cresce no mundo, às vezes a gente pensa que há um conflito permanente entre os árabes e os judeus. Há conflito, mas não é permanente e não é todos os árabes e todos os judeus que vivem em conflito. Conflito entre o islamismo e o cristianismo, há diálogo entre essas religiões, mas o mesmo Ibrahim, que é Abraão, ele é o patriarca da nação árabe, ele é pai de Ismael, que é o patriarca, filho de Ibrahim, filho de Abraão, porque Abraão teve Isaque e Ismael de filhos, e ele é o principal patriarca dos árabes, e dele descende Maomé, que é o profeta por excelência do islamismo. Então, viram? Há, então, um só líder, Avraham, Ibrahim, para essas mesmas 3 religiões. Memórias, acontecimentos e ensinamentos. Como pode haver diálogo, como há necessidade de diálogo entre as religiões. Ok? Foi um prazer. Não deixa de clicar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.